Provérbios 14, versos 12 a 15. Provérbios 14, a partir do verso 12 até o 15, que diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Verso 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ó Pai, a tua palavra acabou de ser aberta e será agora exposta, que o Senhor seja servido em ministrar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Há caminhos. Quando você ouve a palavra caminhos, o que é que, afinal de contas, te vem à mente? Que tal escolhas? Sim, a nossa vida é feita de escolhas. E a vida inteira nós faremos escolhas. Sim, as crianças, elas precisam fazer escolhas. Os jovens, os adultos, todos nós precisamos fazer escolhas. Essas escolhas, por vezes, elas são diárias, e existe escolha que terá repercussão para a nossa vida inteira. E é exatamente por isso que o sábio, ele chama a nossa atenção para que nós estejamos atentos no que diz respeito às propostas que vêm a nós, justamente porque, ao depender da nossa resposta, o nosso sim ou o nosso não, isso terá uma repercussão, isso naturalmente reverberará sobre a nossa vida. É interessante, queridos, que Salomão ele fala sobre viver a vida, e para isso é preciso tomar alguns cuidados. Para que você possa viver e viver bem, você precisa sim tomar alguns cuidados. R.C. Sproul escreveu uma obra com o seguinte título: Como Viver e Agradar a Deus. É interessante que nesse livro que ele escreveu, em um dado momento ele diz que o mal nos atinge por 3 razões. E aí ele destaca o primeiro aspecto como sendo por conta da tentação da parte de Satanás, que, conforme diz Lutero, besunta os nossos pés com a graxa mais escorregadia ao seu alcance, ou seja, para nos fazer cair. No segundo momento, nós podemos destacar provação da parte de Deus, cujo objetivo é nos fortalecer na fé. Mas é bem verdade também que, por vezes, o mal nos atinge por conta das nossas escolhas, por conta das nossas decisões. E aí nós precisamos estar muito atentos no que diz respeito às propostas que nos são feitas, às decisões que nós vamos tomar, as escolhas que vamos fazer, pois é interessante que o Senhor Jesus, conforme nós lemos lá no início, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, tá? O Senhor Jesus diz: olha, larga é a porta. Vamos ver aqui, para não citar o texto errado, me fugiu da memória agora, só um instante. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Sim, é preciso que tenhamos muito cuidado em relação a isto. Sim, estamos falando a respeito da lei da semeadura, conforme o sábio destaca.
E dentro dessa perspectiva, destaquemos inicialmente a isca. Há caminhos que ao homem parece direito, ou que tal parece bom. E aí nós precisamos estar muito atentos, porque a palavra nos diz que enganoso é o coração. E aí nós precisamos estar atentos para o fato de que nem tudo que parece ser o é na realidade. E é exatamente por isso nós precisamos estar atentos, porque as aparências enganam. As aparências enganam. É interessante que, via de regra, quando as pessoas relatam assaltos a joiarias, né, a lugares de alto padrão, etc., apartamentos, essas coisas, a descrição das vítimas é de que os assaltantes, eles eram bem arrumados, né? Pareciam ser pessoas íntegras, etc. Mas, no final das contas, era alguém de má índole, era alguém de mau caráter. Sim, queridos, somos exortados aqui, atentemos para não nos deixarmos levar pelo aparente, porque o aparente, ele é enganoso, pode ser enganoso. Há caminhos que parecem conduzir os nossos passos ao destino da felicidade, mas traiçoeiramente nos empurram para o abismo da destruição. E por isso, exatamente por isso, nós precisamos sempre ponderar acerca daquilo que nos é proposto. Nós precisamos ter a serenidade para parar e avaliar. E é por isso que a palavra, ela chama a nossa atenção para esta realidade. Sim, meus queridos, meus nobres, quantos indivíduos se entregam, por exemplo, à bebida na busca da felicidade, não é assim? É aquilo que alguns chamam de válvula de escape. E aí os indivíduos acabam enveredando por este caminho de morte, pensando que na verdade estão buscando a solução para as suas vidas. Certa vez eu ouvi um jovem exclamar a seguinte infeliz frase: se eu morrer hoje, morrerei feliz porque já tomei muita cerveja. Ora, que coisa mais medíocre! Que situação deplorável, caótica! Que caminho de ruína! Uma droga socialmente aceita e que já destruiu e que continua destruindo tantas famílias. E aí é preciso, sem dúvida alguma, tomar muito cuidado em relação a isto. Porque o diabo, com a sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde as suas amargas consequências. Sim, meus queridos, sim, meus amados. É interessante que nesta mesma obra, Como Viver e Agradar a Deus, Sproul, ele nos presenteia com mais uma ilustração. Ele diz o seguinte, que o mundo é igual uma cobra coral. Tem um preto, um vermelho lindo, reluzente. Mas, se aquele animal toca no indivíduo, ele está morto. Um dia desse, quando eu morava ainda na outra casa, eu encontrei uma cobra coral. Eu fiquei lá olhando se era verdadeira ou falsa. Mas eu falei, na dúvida eu não vou nem encostar. O pessoal fala, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa. Eu falei, nem conhecer eu conheço. Né? Aí eu não matei, né? Peguei com a vara e joguei lá no mato. Né? É interessante que, sim, o mundo é perigoso. O mundo é perigoso. E ele se apresenta sempre como sendo agradável. Se apresenta sempre como oferecendo vantagem. E para que o mundo fará essa oferta? Para o nosso coração vacilante. Sim, é uma isca. E é
tomarmos muito cuidado, porque a palavra nos adverte, ela nos alerta e diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas, pastor Givaldo, o que é isso? O leque está aberto, dá para você restringir, fechar um pouco isso aí para que fique mais claro? Queridos, Deus nos chama a uma vida de santificação. Ele diz assim: eu tenho o melhor para você, eu tenho o melhor para a sua vida. Portanto, tenha um coração desejoso da minha lei, da minha palavra. Daí o seu coração travará uma verdadeira batalha. E Satanás, astuto, capcioso como é, lançará as suas artimanhas no propósito de laçar o seu coração. É por isso que você é desafiado a estar atento à palavra de Deus e sempre pensar a respeito das propostas que chegam, convém ou não convém. E aí eu vou citar uma obra que eu sempre cito para a igreja, que é O Peregrino, onde ali surge o personagem vacilante, onde ele se deixa distrair pelas coisas que estão à sua volta. Ele perde de vista a sua meta, a sua missão. É preciso, queridos, que nós estejamos atentos, porque sim, há caminhos que parecem direitos. Existem situações que parecem vantajosas. Via de regra, as pessoas que caem em golpes, elas não vão porque elas são bobas, porque são simplesmente ingênuas. Elas vão pela aparente vantagem, não é assim? Opa, vou lucrar. Mas aí mordem a isca e caem nas garras de pessoas de mau caráter. Sim, meus queridos, meus amados, continuando aqui, no verso 12 diz assim: mas ao cabo dá em caminho de morte. O pecado é um embuste, sim. É a mentira ardilosa de Satanás. Aquela mesma estratégia, a mesma e antiga estratégia utilizada lá no Éden, em colocar a palavra de Deus em dúvida. Foi assim que Deus disse, mas estava claro, Deus falou com clareza. Mas Satanás lança a semente da dúvida no propósito de ludibriar a mente. É por isso, exatamente por isso, que você é desafiado a estar atento à palavra de Deus, porque por trás da isca da sedução está o anzol da morte. Mantenha o foco, mantenha o coração na palavra. Quando nós falamos em ter um coração desejoso de Deus, em oposição a inclinar-se para o mundo, isso não quer dizer que esse caminho será fácil. Aquela ideia da facilidade. Não. Aliás, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando Jesus fala a respeito, por exemplo, da caminhada cristã, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A ideia de bom ânimo é mantenha a autoestima. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, falemos agora a respeito do auto-engano. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Sim. No que diz respeito à lei da semeadura, cada pessoa colhe aquilo que plantou. Não queira você viver em desobediência a Deus e ainda assim achar que vai desfrutar das bênçãos e dos cuidados de Deus. Não, em absoluto.
É interessante que o apóstolo Paulo, advertindo a igreja dos Gálatas, no capítulo 6, no verso de número 7, ele adverte a igreja e diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porquanto tudo que o homem semear, isto também ceifará. E é claro, a essa altura ele está falando a respeito de ter um coração voltado para o Evangelho, de ter um coração e uma disposição no propósito de viver e agradar a Deus. Sim, meus queridos. Aí é interessante que, dentro dessa perspectiva, o mal que ele desejou para os outros pode recair sobre a própria cabeça. Lembra aqueles desenhos animados, né? Que o indivíduo monta lá a armadilha, né? Aquele gato e o cachorro, esqueci, Tom e Jerry, né? Monta lá a armadilha e o indivíduo que montou a armadilha, ele vai lá e ele torna-se vítima daquilo que ele mesmo armou. Lá igual aquela história lá do livro de Esther, o indivíduo que montou a guilhotina e foi ele que foi vitimado pela arma que ele mesmo criou. Assim é o indivíduo astucioso que arma-se no propósito de fazer o mal para o outro. Por isso, exatamente por isso, a palavra nos adverte, na segunda linha do verso 14, que diz assim: como do seu próprio proceder o homem de bem. Se ao invés de lançar a armadilha para o outro, o indivíduo simplesmente agir no propósito de fazer o bem, de acordo com o autor aqui, isso de igual forma voltará para a sua vida em forma de bem. Ele é recompensado pelo seu proceder, seu coração é generoso, suas mãos são prestativas e a sua vida é uma inspiração a outros. Ao invés de trilhar o caminho mau, ao invés de invejar o homem mau, o desafio consiste justamente em que se faça a contramão disso, em que se vá para o lado oposto, fazendo o bem ao semelhante, pois, na perspectiva do sábio aqui, isso voltará também em forma de bem para o indivíduo. Ele diz em outras palavras, a pessoa de bem é uma pessoa abençoada e, consequentemente, abençoadora. Portanto, não inveje o homem mau. E a palavra, por diversas vezes, chama a nossa atenção para isso. Quando nós olhamos para o Salmo de número 73, nós vemos que Asaf diz que em um determinado momento, o seu coração vacilante lhe induziu, lhe levou a invejar o homem mau. Ele começa o Salmo 73 dizendo assim: quanto a mim, quase que me resvalaram os pés. E ele, por um determinado momento, estava invejando o homem mau. E ele disse que Deus teve misericórdia da sua vida, de modo que ele despertou e disse: opa, o que é que eu estou fazendo? Aí ele disse: até que o Senhor me fez ver o fim de todo homem mau. E ele, meio que cai de joelhos, rendendo graças, louvores ao Senhor, porque o Senhor lhe fez perceber o caminho tortuoso que ele estava percorrendo. E ele se volta, pede perdão a Deus e diz: não é por aqui que eu devo ir, mas por aqui. Porque ele tem um coração de fato desejoso de Deus. Mas o verso 15 nos fala a respeito de um alerta, quando diz assim: o simples dá crédito a toda palavra. É aquele tipo de pessoa que a psicologia chama de espírito aberto. É aquele tipo de pessoa que acredita em todo mundo.
Então todo mundo que chega com uma conversinha mole, a pessoa acredita. E acha que há sinceridade em todo mundo. E não é capaz de ver maldade em absolutamente ninguém. Aí o sábio diz assim: ei, presta atenção. Você precisa ativar a capacidade de avaliar as propostas, a capacidade de avaliar em quem você deve ou não confiar. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte questão. Existem algumas pessoas que falam assim: eu não acredito em ninguém. Calma, não é assim. Existem pessoas íntegras. Existem pessoas com quem você pode se relacionar. E essas pessoas, elas vão dar prova da integridade. Isso é bem interessante. Né? Então, aquela ideia, né? Apertou a mão, não, está feito. Ah, já, eu vendi por X, apertei a mão. Ah, chegou alguém e ofereceu 2x. Não, não tem mais jeito. Não, mas são 2x, não. Mas isso é integridade. E aí é interessante, queridos, que o autor aqui, ele chama a nossa atenção para não sermos simples e simplesmente sair acreditando em tudo. E aí é interessante que no campo religioso existem algumas pessoas mal intencionadas e elas chegam com a cara lavada, com a cara mais limpa, abre a Bíblia, lê a Bíblia, sai da Bíblia e não volta nunca mais, porque o objetivo não é instruir à luz da Bíblia, mas utilizar a Bíblia como isca, para só depois começar a lesar os indivíduos e até tirar o seu último centavo. Lembro-me que certa vez estava eu estava estudando e o sono estava apertando. Eu falei, vou ligar aqui meu rádio, né? Ainda não, rádio. Vou ligar aqui meu rádio para ficar acordado. E fiquei passando. Aí teve uma hora que tinha um louvor e eu deixei lá. Falei, achei uma rádio evangélica. Eu deixei o louvor tocando lá. Mas aí depois veio a coisa horrenda. Ligou uma mulher chorando e ela dizia que a sua empresa estava falida. Ah, tal, eu vou te ajudar. E o sujeito lá do outro lado, com a cara mais lavada do mundo, pediu para que a mulher que estava falida fizesse o depósito. Deposita aí. Pediu um valor lá, eu sei que era alto o valor. Mas infelizmente, sim, isto é real, queridos. E aí as pessoas simples, elas acreditam e elas vão, achando que de fato terão seus problemas resolvidos. Mas elas até vão para só depois perceberem que na verdade caíram numa grande armadilha. Por isso, precisamos acionar o nosso desconfiômetro para avaliar aquilo que chega a nós como proposta, para não sairmos simplesmente acreditando em todo mundo, apertando a mão de todo mundo, para só na sequência vir uma série de frustração, e aí você diante dessa situação diz assim, eu não acreditarei em mais absolutamente ninguém. Mas não é assim. Então, ao invés de simplesmente sair acreditando em tudo e em todos, é melhor você usar o crivo, é melhor você peneirar, é melhor você selecionar, porque aí
Fazendo essa seleção, você se cercará de pessoas íntegras. Pessoas em quem de fato você pode confiar, se relacionar. E isso é bom e a palavra nos alerta nesse sentido. Verso 15 ainda na parte B diz: mas o prudente atenta para os seus passos. Precisamos ter cautela. Aliás, em Mateus capítulo 7, na sequência do texto, Jesus diz assim: acautelai-vos. É interessante que essa expressão usada por Jesus é redobre a atenção. E como nós podemos entender isso? É mais ou menos quando você está andando lá na calçada, que você observa a placa cuidado com o cão, instintivamente, o que é que você faz? Afasta da grade, não é assim? Você está ali e tal, de repente, cuidado com o cão. Você redobra a atenção, a cautela. Sim, somos desafiados pela palavra aqui a sermos cautelosos. Devemos examinar todas as coisas e passar pelo filtro da verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. Ela nos fornece todo o conteúdo que nós precisamos, a fim de saber se devemos percorrer este ou aquele caminho, a fim de saber com quem nós nos relacionaremos, com quem faremos negócio, quem serão os nossos amigos, e daí por diante. Mas precisamos sim utilizar o filtro da verdade. Não podemos simplesmente dar garantia a tudo aquilo que escutamos. Tudo aquilo que escutamos. Certa vez, na minha simplicidade, eu estava em uma casa visitando uma família, né? Não era nem pastor ainda, era jovenzinho. E chegou um rapaz, e pense num sujeito que falava bonito. E tal. O verdadeiro garganteiro, sabe? Porque isso, aquilo, o outro, o cara falava muito bem. E ele me impressionou. Aí eu olhei assim, ele saiu, o pessoal ficou rindo assim pra mim. Eu falei: vocês estão rindo? Você acreditou? Não podemos simplesmente dar garantia a tudo aquilo que escutamos. Por isso, precisamos, sim, e podemos até ouvir, mas temos que ter a capacidade de avaliar, de pesar, e em algumas situações diremos sim, a outras diremos ainda não, e a outras de forma definitiva não serve, não quero, e daí por diante. Sim, queridos? Larga é a porta e espaçoso é o caminho, diz o Senhor Jesus. A lei da semeadura. Sim. O que você tem semeado? Quais caminhos você tem, afinal de contas, percorrido? Quais têm sido as tuas escolhas? Isso tem reflexo na sua vida. Às vezes, um reflexo momentâneo, outros mais duradouro e outros, por vezes, para a vida inteira. Portanto, meus nobres, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para as propostas que nos são feitas. O mundo, conforme eu já disse, tem uma cara de vantagem. Aparentemente tudo é vantajoso. Mas, como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Não é assim? Nem tudo que reluz é ouro. Pode ser ouro mesmo, como se diz. Certa vez, acho que ele é biólogo, Richard,
fazer um programa na televisão aberta. Certa vez ele estava na mata e ele mostrou um sapinho que brilhava. E ele disse assim: fica longe, isso aqui é altamente venenoso. Cuidado com o mundo, parece lindo e maravilhoso. Jovens, juvenis, crianças, estão aí dando os passos na vida. Toma cuidado com a aparente vantagem, porque nem sempre é. Pode ser isca, pode ser armadilha. Por isso, volte o coração para a palavra, avalie, pese, de modo a que a sua vida seja um instrumento para louvor e glória de Deus. Amém? Amém.